Então, hoje o tema da nossa aula é as melhores atividades para a criança aprender a ler com fluência. E por que que eu escolhi esse tema? Olha só, como ler com fluência. Quais atividades eu faço? Vamos lá, então. Fluência, pessoal, essa daqui é uma palavra muito usada na alfabetização. Por quê? Quando nós falamos de fluência, nós estamos falando de uma leitura ideal. É a leitura que todos nós buscamos com as nossas crianças. Só que, foi a Rosana que fez a pergunta, a Rosana ela fez uma pergunta sobre as fichas de sondagem diagnósticas. Eu pensei em colocar essa aula sobre as fichas de sondagem. Eu pensei. Só que daí, ao mesmo tempo, eu pensei assim, antes de trabalhar com as diagnósticas, eu quero já dar para vocês uma noção do que fazer em sala de aula ou fazer na sua casa. E o que que nós começamos? Sempre com, quando nós vamos alfabetizar uma criança, vocês já sabem, alfabetizar. O que que é alfabetizar? Ensinar uma criança a ler, ensinar uma criança a escrever. Só que nós sempre começamos o que é mais fácil. Isso daqui eu sempre falo nas minhas aulas, o mais fácil ao mais difícil. Sempre, sempre é nessa ordem. Por quê, pessoal? Se nós começamos do que é mais difícil para a criança, se nós damos muito conteúdo, a criança ela vai ter mais dificuldade para aprender. Pensa comigo, o que que é mais fácil? Aprender em uma aula três palavrinhas fáceis, por exemplo, como oi, ao, eu, ui, ia, uma criança que não sabe nada, não sabe ler nada. Ou você, por exemplo, ensinar ela uma frase ou um trecho de um texto. Pensem comigo, quando você polui muito ali a visão da criança, quando você dá muito conteúdo para a criança, você acaba confundindo em vez de ajudar a criança. Tudo bem? Então, nós sempre vamos começar do mais fácil e mais difícil. Só que o que que é o mais fácil e o mais difícil? O mais fácil na leitura, ou melhor, o mais fácil na alfabetização é ler. Então, nós vamos começar pela leitura. E pela leitura, eu tenho uma ordem de conteúdos. Essa ordem de conteúdos, ela sempre parte do mais fácil ao mais difícil. Vamos fazer aqui, ó. Então, vai ser assim, ó. Primeira coisa que eu ensino, o básico, o mais fácil. Eu começo sempre pelos sons das letras, que são os fonemas. Depois, eu venho aqui e eu ensino as sílabas. Porque se eu juntar fonemas, eu vou formar sílabas. Depois das sílabas, eu vou formar palavras. E depois das palavras, eu vou ensinar a ler frases. E depois das frases, textos. Então, esse é o primeiro passo para nós entendermos como começar, como que eu vou ensinar a minha criança. Então, aqui eu vou colocar até de outra cor, para ficar mais bonitinho ainda, ó. Então, vai ser assim, ó, você começa daqui, ó, a base, que a base é essa. Um, dois, três, quatro, cinco. Você não começa ensinando uma criança a ler por textos, você não começa ensinando uma criança a ler por frases e palavras. Professor, mas eu coloco listas na lousa. Sua criança sabe ler? Será que ela sabe ler? Se ela não sabe ler nada, você está começando do meio, você está começando errado. Nós sempre precisamos começar do mais fácil. Pensa, pessoal, a criança ela não tem noção de como é um sistema de escrita. Nós, alfabetizados, até temos, e às vezes temos dúvidas ainda, né?
Então, para a criança, tudo é muito novo. Então, por isso que apresentar muitas letras de uma vez, letra cursiva de uma vez, junto com letra de forma, e apresenta textos e palavras e frases, tudo isso acaba prejudicando em vez de fazer a criança avançar mais. Ótimo. Quando vocês têm noção que eu começo pelos sons das letras, depois das sílabas, depois das palavras, das frases e os textos, você já sabe o que trabalhar na leitura. Ótimo. Mas como que a gente vai trabalhar? Se eu sei a ordem, eu preciso saber o como. Alguém, deixa eu ver, eu vou colocar aqui, ó. Alguém já assistiu a aula aqui do CBA sobre a fórmula SSPJJ. Alguém já assistiu? Sim ou não? Se não assistiu, tudo bem, mas só para eu saber. Não, não, sim, sim, não. Vanderlei, sim. Laís, não. Ótimo. Tô chegando lá, maravilha. Alguma sim. O que que é, pessoal? Isso daqui, essa fórmula, eu que inventei essa fórmula, mas não é uma fórmula que saiu do nada da minha cabeça. É uma fórmula com base na sequência do que a gente precisa ensinar para uma criança aprender a ler. Então, vocês, o que que é a primeira letra é S? Sons. O que que é a segunda letra é S? Síntese, que é juntar os sons. Quando vocês verem a aula, vocês vão entender que é muito mais fácil. Terceiro, o princípio alfabético. Vocês precisam aprender essa fórmula, lembrar dela sempre. Quarto, os jogos de consolidação. E quinto, as junções. Como você entende que eu preciso começar pelos sons das letras até a criança aprender a ler, eu uso essa fórmula aqui, que é uma sequência lá, eu explico certinho nas aulas, vocês vão vendo que em todas as aulas, quase, principalmente nas primeiras, né? Depois nas últimas, nem tanto, mas nas primeiras eu uso essa fórmula demonstrando. Eu vou ensinar FV, vou ensinar SZ, eu vou usar essa fórmula. Por que que eu preciso ensinar isso? Porque para uma criança ler com fluência, anotem aí, o foco da nossa aula é como uma criança ler com fluência. São três pilares. Três pilares. Esses três pilares, vou trazer a referência aqui para vocês. Quem quiser, depois adquirir o livro. Esse livro tem na Amazon. Eu não sei se no Mercado Livre tem ou não, mas na internet vocês encontram. Eu comprei na internet. Se chama assim, Criar Leitores. É bem fininho, olha isso, é gostosinho de ler, é bem fininho, ó. Criar Leitores. Deixa eu ver o que está escrito aqui, ó. Para professores e educadores. Criar leitores. Quem quiser tirar uma foto, ó. Criar leitores para professores e educadores. O nome do autor é José Moraes. Ele é um português, ele é uma referência em alfabetização com base na neurociência. Tudo bem? E quais são os três pilares que a gente precisa ensinar? Vamos lá. Primeiro, precisão. Precisão. Na precisão, eu vou usar o quê? Essa fórmula aqui, que essa fórmula é a base para a criança ler. E ela faz parte principalmente dessa primeira parte. O que é a precisão, gente? A palavra ela já diz, né? Algo que é preciso. O que que é preciso? Preciso é assertivo. Então, o que a gente tem que trabalhar primeiro? A criança tem que começar lendo rápido? Não. A criança tem que começar lendo com fluência? Não. Por quê? Porque o primeiro passo é a precisão. Vou colocar aqui até os outros dois, para vocês já terem uma ideia. Então, o que que vocês têm que fazer? Aqui, o primeiro passo é a precisão,
Presta bastante atenção. E o nosso objetivo principal é fazer a criança ler certo. Não importa se a criança ela leia devagar, mas o primeiro passo é que ela leia com precisão. E como que nós fazemos uma criança ler com precisão? Seguindo essa fórmula aqui, que no CBA, que depois vocês podem assistir de forma mais detalhada. Que eu trabalho os sons das letras com o quê? Com os cartões fogo. Cartões fogo. Síntese, cartões fogo. Princípio alfabético, letras móveis e cartões fogo. Jogos de consolidação, cartões fogo e letras móveis. Cortou aqui. Cartões fogo e letras móveis. E as junções, apenas as letras. Seja letras móveis, não importa. Certo? Só arruma esse R aqui, ficou feio. Ó, se vocês não assistiram essa aula, depois que vocês assistirem, vocês sempre vão entender. Se eu vou ensinar uma letra, eu vou seguir SSPJJ. Algumas de vocês já até conhecem, mas é sempre importante lembrar. Então, eu quero que vocês fiquem assim, entendam. A criança, nesse primeiro momento, ela só tem que aprender a ler certo. Como que isso vai acontecer? Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo. A criança, ela tem que fazer isso, ó. Vamos pegar uma palavra aqui, ó. Olha só. Ela tem que olhar para a letra e conseguir lembrar do som da letra e fazer a junção. Por exemplo, assim, se a sua criança ler assim, ó, vale, vale. Se a sua criança ler assim, sino, sino. Se a sua criança ler assim, mula, mula. Gente, esse é o primeiro troféu, é a primeira conquista. Ela está lendo certo, mas ela leu devagar. Calma. O primeiro foco é fazer com que ela leia certo. Parece tão simples, né? Quantas crianças que olham para essa letra, para essa palavra aqui, ó, vale, e ela vai falar assim, V-A-L-E. Algumas vão falar assim, V-A-L-E, e não vão ler. Outras vão falar assim, V de vaca, A de abelha, L de lua, E de estrela, ou E de elefante, e não vão ler. Entendem? Não é tão simples assim para a criança. Por isso que o nosso objetivo é fazer com que ela leia. Mas ela vai começar por essas palavras? Não. Ela vai começar por aquelas mais fáceis. Oi, oi, e, u, eu. Esse é o primeiro objetivo. E vocês sabem que a sequência dos conteúdos que vocês precisam ensinar, começando do zero, tem uma aula sobre isso aqui. Tem uma aula que eu dei ao vivo sobre o plano anual detalhado. Vocês têm o plano anual detalhado. Tudo bem? No plano anual detalhado tem os conteúdos na ordem. Depois, se alguém ficar com dúvida, a gente pode ver aqui. Mas na ordem de qual conteúdo começa primeiro. Mas o foco é que vocês trabalhem primeiro a precisão. Como que vocês vão trabalhar a precisão, gente? Com a fórmula SSPJJ. Eu só quero que a minha criança leia. Professor, mas ela só vai ler palavras. Não tem problema. Não tem problema. O que eu uso, professor? Vamos lá aqui. Facilitar a nossa vida. O que eu uso para minha criança ler com precisão? Olha só, vou colocar aqui, ó. Precisão, ó. Precisão. O que você pode usar, gente? Vamos lá. Quem quiser anotar, pode anotar, ó. Cartões, fogo, alfabeto, fônico, de parede. Tudo isso que eu tô falando tem aqui, tá bom? Apostilas. Vocês vão usar, certo? O que vocês vão usar?
letras lúdicas, que tem aquela apostila de letras lúdicas, vocês formam as palavrinhas com as imagens embaixo para a criança ler. Cartões fogo, alfabeto fônico, apostilas. Depois tem a apostila de letras lúdicas. O que vocês vão usar? Letras móveis. O que vocês vão usar? Jogo da memória, que faz parte da fórmula. Vocês estão entendendo? Isso vocês vão usar. Cartões fogo, alfabeto fônico de parede, apostilas, letras lúdicas, letras móveis, senhas, as imagens e jogo da memória. Aqui, a sua criança só tem que saber ler. O objetivo final da precisão é saber se ela acertou a leitura. Só isso. Você não pode cobrar algo da criança que ela ainda não está pronta para fazer. Então, se você mostra para ela que ela consegue ler, tudo bem? Se ela já consegue ler, está lendo corretamente, parou. Primeiro objetivo alcançado. Claro, você não vai ensinar todas as sílabas de uma vez, todas as palavras de uma vez. Nós vamos ver depois isso. Mas aqui eu só quero que vocês entendam o que é precisão. Agora nós vamos para o quê? Velocidade. Quando nós entramos aqui na velocidade, o objetivo é o quê? Ler mais rápido. Se antes a sua criança ela lia vale, agora ela lia, por exemplo, vale, agora ela lê vale, sino, mula, mula, sino, vale. Qual que é o objetivo? Presta bastante atenção, gente, aqui, ó. Quando nós vamos ensinar uma criança a ler, nós não podemos nos conformar que ela só sabe ler algumas palavrinhas e pronto. Isso é o suficiente? Não. Por quê? Se uma criança não tem velocidade, o que que acontece? O cérebro dela gasta, no momento da leitura, muita energia para tentar ler, decodificar, que ler é decodificar, né? É olhar para as letras, fazer a conversão entre grafemas e fonemas, ou seja, olhar para a letra, falar o som dela. Se a criança ela gasta muita energia no cérebro dela para ler, é muito difícil para ela só ler com precisão, o cérebro dela não vai ter tempo para pensar no significado do que ela lê. Entende? O que que acontece muito nas escolas? Alguém aqui é professora ou até mãe e já viu crianças que sabem ler, só que não entendem o que lêem? Quem já viu isso? Eu já vi demais. Criança que até lê, só que ela não entende o que ela lê, ela não compreende. Isso é o que eu mais encontrei. A Gisele aqui eu já vi. O que eu, a Gisele e outros professores e pais encontram de crianças que não conseguem entender o que lê, porque leem devagar e por falta de adquirir essa habilidade, a velocidade. E parece algo tão simples, mas nós esquecemos de trabalhar a velocidade às vezes. Interpretar um texto está muito difícil, mas por quê? Olha só, gente, se a criança ela não consegue nem entender o enunciado ou um texto, como que ela vai entender o significado por trás de um texto? Se ela não consegue ler de forma fluida, eles não entendem. É isso aí, Rosemary. Olha só, Nara, Jaqueline, eu tive muitos alunos assim. Então, o que que nós temos que trabalhar? Primeiro, uma criança ela tem que ler corretamente. O que é corretamente? Sem muitos erros. Pessoal, uma criança que ela troca os sons, que ela troca as letras, que ela confunde tudo, que ela adivinha, ela vai ter facilidade em ler rápido? Vocês acham que uma criança que ela vai ter facilidade em ler com velocidade se ela já troca tudo, se ela não lê com precisão? Não vai. Não vai. É isso aí, Maria do Socorro, não vai. Solange aqui não vai. Então vocês entendem que nós temos que trabalhar muito bem
a primeira etapa, que é a precisão? A Nara colocou aqui que não, com certeza não. Só que como que nós trabalhamos a velocidade? A velocidade, gente, não tem outra coisa. Não tem outro segredo. É treino, treino frequente. Ou seja, nós precisamos sempre estar com, que eu uso muito, as listas alfa. Listas alfa, as minhas alunas mais antigas já conhecem. O que são listas alfa? São listas que eu criei. Pessoal, só deixe o microfone fechado e no final eu converso com vocês, tá bom? Olha só, o que que acontece? Para nós treinarmos a leitura, nós precisamos de listas. Listas do quê? Eu trabalho vários tipos de listas. Vamos colocar aqui, ó. Eu trabalho listas pela velocidade. Que usar as listas alfa. Listas alfa. O que são as listas alfa? São listas que eu criei, que significa uma sigla. É uma sigla. Imagina, Gilza, fica tranquila. Fica tranquila que acontece, não tem problema não. Olha só. Opa, não coloquei aqui, ó, velocidade. Oh, faltou uma sílaba aqui no final. Velocidade. Estava olhando o áudio, não vi aqui. As listas alvo, o que significa uma sigla. Eu vou mostrar para vocês agora aqui. Por que que eu criei elas? Porque eu tinha muitos alunos que sabiam ler, mas liam de forma muito lenta e não entendiam o que liam. Então, alfa significa aluno lendo de forma acelerada. Aluno lendo de forma acelerada. Tudo bem? Listas alfa é para o aluno ganhar velocidade. E como que são essas listas alfa? Vocês têm elas. Eu vou mostrar aqui onde que está isso. Ó. Olha só, as listas alfa, elas estão dentro das apostilas, das 10 apostilas. Vocês têm? São 10 apostilas. E elas são como? As listas alfa são listas para você falar os sons das letras de forma isolada. Para você falar as sílabas em diferentes ordens. Porque você não pode só ensinar, por exemplo, babebi bobu. Além disso, você tem que trabalhar essas sílabas em diferentes ordens, fazer a criança decodificar. Decodificar, porque as palavras, elas não estão com as sílabas na ordem da família silábica. Vocês concordam comigo, né? Olha só isso aqui. E, por exemplo, ó, velocidade, certo? Ainda que deu coincidência, né? Da D. Mas as palavras, elas não estão na ordem da família silábica inteira. Então, a criança, ela tem que aprender mais do que só ordem comum. Tudo bem? Depois, listas de palavras. E depois, listas de frases. E aí vocês vão usar as fichas de leitura. São 300 fichas que vocês têm aqui. Isso daqui é para vocês entenderem que, presta bastante atenção, vocês vão se familiarizando, viu? Eu sei que agora no começo vocês vão falar assim, nossa, lista alfa. Vocês vão se familiarizando, fiquem tranquilos. E nas apostilas tem tudo uma ordem, nós vamos ter mais aulas para tirar dúvidas, fiquem tranquilos. Mas eu quero que vocês entendam que a precisão. Você pode trabalhar velocidade antes da precisão? Sim ou não, gente? Uma criança vai ler com velocidade se ela não tem precisão? Sim ou não? Não. É isso aí, Rosineide, não vai ter. Por isso que vocês não podem pular uma etapa, certo? Pode usar listas de palavras? Pode.
No início da alfabetização? Não, não no início da alfabetização. Você usa quando sua criança ela aprendeu a ler. A velocidade você adquire com as listas, porque sua criança já aprendeu a ler. Você não vai ensinar a criança a memorizar palavras. Não ensine a criança a memorizar palavras. Nós vamos ter uma aula aqui só sobre métodos também. E que essa eu quero que vocês já comecem a entender a prática mesmo. Eu sei que vocês estão. Todo mundo quer a prática, né? Eu quero a prática, eu quero a prática. As aulas vão começar semana que vem. Ah, vão começar daqui 2 semanas. As minhas vão começar semana que vem. Então, assim, eu quero que vocês já vão entendendo. Só que, gente, o que carrega a alfabetização nas costas é a leitura. É a leitura. Se uma criança lê bem, ela vai ter muito mais facilidade para aprender a escrever. Gente, anotem isso. Dia 4. Ó, o pessoal colocando a data aqui que vai voltar. Legal. Mas anotem isso. Uma criança que ela lê bem, ela vai ter mais facilidade em escrever. Às vezes, qual que é um grande erro das escolas? Vocês vão me entender, as professoras vão me entender, as mães, não sei se vão me entender, mas mães, é importante vocês saberem isso. Nas escolas, na maioria, só são feitas sondagens de escrita, para ver o nível de escrita que a criança está, se é pré-silábico, silábico alfabético, silábico com valor, a gente vai ter aula sobre isso. E a leitura? Como você se preocupa primeiro com a escrita, sem antes se preocupar com a leitura? Nós não podemos inverter a ordem. Dá para trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo? Sim, mas nós não podemos inverter a ordem e começar com o que é mais difícil. Escrever é mais difícil do que ler. E vocês vão entender quando nós tivermos aulas de escrita que escrever não é só copiar. Isso já abre a mente nossa, certo? Isso daqui é para vocês entenderem um pouquinho. Mas, professor, falta um pilar. Vamos voltar aqui ao pilar. Qual que falta? Se o meu aluno ele sabe ler certo, o próximo passo é ensinar ele a ler rápido. Só que agora nós temos o quê? Esse terceiro pilar, gente, que é a prosódia. E aqui eu vou colocar assim, ó, a prosódia, eu vou colocar assim, ó, exemplo do adulto. Pessoal, isso daqui é mais muito importante. Vamos lá. Eu tô vendo que tem gente aqui com caderno. Fico muito contente quando vocês anotam. Acho que é Heloíse, né? Que bom que vocês estão anotando. Anotem mesmo. É Heloíse que ganhou o curso? É isso, Heloíse. Seja bem-vinda. Parabéns, viu? Olha só. Anotem mesmo. Anotem. A gente vai lembrando, depois vai revisando. Mas olha só. Primeiro pilar. Por onde que eu começo a ensinar uma criança a ler? Pela precisão. Eu tenho que saber o que é precisão. Então, precisão é trabalhar a fórmula SSPJJ. Ensino som, a síntese, princípio alfabético, jogos de consolidação e junções. Aí a criança começa a ler. Que bom, Érica, maravilha. A Marinalva colocou: onde moro, eles treinam e ensinam mais escrita do que leitura. Criança no segundo ano sem. Olha isso, gente. A gente tem que. Vamos ler esse testemunho da Marinalva, sim. É muito válido para aula. Que bom, Marileide está anotando. Olha só o que a Marinalva colocou. Os problemas que vão aparecendo. Onde moro, eles treinam, ensina mais escrita do que leitura. Criança no segundo ano, sem influência de leitura, não lê palavras complexas, mas já estão escrevendo letra cursiva. É atropelar as etapas. Vamos ver o que vai acontecer. Prestem atenção, gente. O que vai acontecer nesse caso da Marinalva? Um caso clássico e triste. Nós estamos, dessa forma que a Marinalva comentou que acontece, formando alunos copistas. O aluno, ele copia tudo da lousa, do livro. De onde você pedir do caderno, faz até letra cursiva. Consegue ler depois? Não sabe ler. Por quê? Porque escrita é uma coisa, a leitura é outra, são complementares, são. Mas se a gente não entende que a criança. Gente, o que adianta uma criança copiar, e ela não conseguir pensar em algo e escrever sozinha? Porque uma criança que é copista, gente, eu posso dar para ela aqui um texto. Eu abro aqui para ela nessa página aqui e ela vai copiar tudo. Parabéns, vem cá, Luiz, parabéns.
Só que daí eu falo assim, agora, sem consultar em nada, eu quero que você escreva essa frase aqui, ó. Vamos pensar numa frase aqui. O carro está quebrado. Escreva para mim. Se ela memorizou a palavra carro, às vezes ela até escreve. Mas pensando, escrevendo, ela não consegue. A flor é linda. Ah, mas, professor, como assim? Sem olhar, como que eu escrevo? E dá dó da criança. Sabe por quê? Porque a criança fica perdida, gente. Porque é culpa dela? Não é culpa dessa criança. É porque ela não foi ensinada, gente. Por isso que no CBA vocês vão aprender também o ditado em etapas. Eu não vou falar tudo aqui, senão vocês vão sair daqui com a cabeça explodindo. Olha isso. Deixa eu ver aqui. Tem mais comentários, ó. A Rosneide comentou: comprei livro ou isto ou aquilo. Esse livro é muito bom. A Sandra, em minha escola temos uma avaliação diagnóstica de leitura e interpretação, separando os níveis, símbolos, letras, palavras simples e complexas, depois texto de interpretação. Legal. De leitura é bom, isso é bom. Tem escola em... Isso que a Wanda colocou é triste, hein, gente? E não acontece em uma escola. Tem escola encaminhando... É triste, isso é de verdade. Tem escola encaminhando alunos copistas para especialistas. Gente, se um especialista vai e me começa a fazer um tratamento com essa criança, chega a me dar remédio para essa criança. E é uma questão de método. Às vezes a criança não tem transtorno, não tem dificuldade nenhuma. Ela só não aprendeu do jeito certo. Tive um aluno de reforço que era exatamente assim, ela não liga, não lia, né, Emílio? Mas escrevia tudo com letra cursiva. É triste, é triste. Pessoal, a ferramenta maior é a leitura. Nós temos que dominar a leitura. Depois a criança vai aprender a ler. Depois tem uma dúvida aqui. Gilson, depois eu vou tirar sua dúvida aqui, tá bom? Que a sua dúvida daí é mais sobre outro assunto, mas depois eu vou tirar sua dúvida. Lembra eu depois. Tudo agora é transtorno. Isso é um outro grande problema, né? Eu fiz uma aula, não sei se alguém aqui estava na oficina. Eu dei uma oficina gratuita no YouTube, né? Antes de abrir as vagas do CBA. E na primeira aula eu dei uma aula sobre os métodos de alfabetização e eu perguntei se os professores e mães que estavam sabiam, né, aquele conteúdo, já tinham visto aquele conteúdo na faculdade, pós-graduação, todas colocaram que não. Não, 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 não. Aí tinha um professor da África. Ele colocou, sim, eu aprendi. A única pessoa da aula inteira que tinha aprendido sobre os métodos era um professor que não é do Brasil. Isso nunca tinha acontecido em uma aula minha gratuita. Depois que isso aconteceu, eu acho que muitas de vocês até pararam para pensar assim, poxa vida, o problema é sério mesmo. Ah lá, a Gisele estava nessa aula. É muito triste, só que ao mesmo tempo é bom para a gente o quê? Para a gente ver. Quando a gente vê algo concreto, fala, poxa, então precisa mudar. E o Brasil tem um grande problema dos métodos, certo? Só que aqui, vamos lá, eu estava na aula lá, eu também estava, o pessoal participou aqui, ó, que bom, beleza. Olha isso, a Érica. No ano passado, estava numa sala de segundo ano, recebi 14 alunos não alfabéticos. Passaram um ano na escola, um ano pelo menos, na alfabetização. Eu estava nessa aula, pessoal. Então vocês estão vendo? Mas beleza. A terceiro pilar, que depois eu vou abrir para dúvidas. O terceiro pilar é o que é a prosódia. E aqui nesse livro vocês vão entender melhor isso. O que é prosódia? É quando a criança, porque presta atenção, a criança ler certo, ler com precisão é ótimo. Graças a Deus. O mais difícil é ela aprender a ler com precisão. Ler com velocidade, sabe o que é? É treino. Vocês vão usar as listas das apostilas. E eu estou pensando em fazer as listas alfas separadas das apostilas, como se fosse uma apostila só de listas alfas, para vocês imprimirem o que vocês quiserem. Acho que facilitaria a vida de vocês também. Mas enfim, é que não sobra tempo para a gente fazer tudo o que a gente quer, né? Mas a primeira coisa, a precisão. Se a sua criança leu com precisão, agradece a Deus que é um ótimo avanço. Velocidade. Ela está lendo rápido, que bom. Só que a criança ler certo e ler rápido também não é tudo, não é a fluência. Porque pensa uma criança que lê assim: era uma vez um leão que viu um ratinho e o ratinho saiu da toca e ele tentou fugir do leão, de repente apareceram os caçadores tentaram pegar o leão e o ratinho foi ajudar o leão. Uma criança que lê assim, ela lê certo? Lê.
Ela lê certo. Parabéns, criança. Parabéns, aluno. Parabéns, filho. Lê com velocidade? Lê. Só que ainda falta o quê? Sabe o bolo? É como se a prosódia fosse a cobertura. Fosse a cereja do bolo. Então, ali, o que é o acabamento? Você vai refinar a leitura da criança. Então, você vai falar assim: olha só, quando tem um ponto, você tem que dar uma pausa. Vamos... E aí, quando tem uma interrogação, você tem que mudar a entonação. Quando tem uma exclamação, você muda a sua entonação. O ritmo, você muda. Quando acontece algo mais triste, quando acontece algo mais trágico, você diminui a velocidade. De repente, apareceram os caçadores. Muda toda a história. Entende? Só que, por que eu coloquei ali na prosódia, exemplo do adulto? Porque é um resumo de prosódia. Como que uma criança aprende a prosódia, gente? Não existe uma atividade falando assim, faça isso, você vai aprender prosódia. Quem aprende a prosódia é quem vê alguém lendo bem e lendo bonito e com fluência. E como que os alunos vão aprender a ler com prosódia? Vendo a nossa leitura de professor, de professora, de mãe e pai. Por isso que aqui vocês podem colocar embaixo. Por que eu coloquei exemplo do adulto? Porque o adulto tem que estar lendo sempre para a criança. Ela é respeitando sinais de pontuação, exatamente. Mas às vezes a criança não entende se ela não vê. É isso, Maria do Socorro. A fluência é a combinação de precisão, velocidade e prosódia. E a prosódia é a cereja do bolo, que faz a criança ler de forma mais refinada, mais fluida. E eu vou colocar até aqui, que é uma atividade muito comum que vocês podem fazer. Que é atividade de leitura. Nossa, caneta, a letra sai feia demais. Leitura compartilhada. Na sala de aula, o que que acontece? Ou se você é mãe, presta atenção, se você é mãe, você pode usar do mesmo jeito. Você pega um texto que você tem acesso e a criança tem acesso em outro papel. Por exemplo, livro didático. Ah, todo mundo tem a mesma história. Vamos ler a história juntos. A professora começa. A hora que eu chegar no primeiro pontinho, Pedro vai continuar. O Pedro começa. Aí o Pedro dá uma atropelada. Pedro, espera um pouquinho. Olha só, essa parte você tem que ler assim, ó. De repente, os caçadores apareceram, começaram a perseguir o leão. Eu estou dando um exemplo da história do leão e o ratinho, tá bom? Não é, não é bem assim, é que tá vindo rapidamente, eu estou dando esse exemplo. Aí fala assim, Pedro, tenta ler de novo agora. Tenta ler de novo agora, só que agora desse jeito que eu falei. Quando tem o pontinho, quando tem a vírgula, não precisa ler muito tão rápido. E aí vai o Pedro. Aí depois a Laura. A Laura continua agora depois do Pedro. A Laura vai. Então o ratinho foi andar. Laura, você não precisa parar quando não tem um ponto. Você não precisa dessa pausa, porque eles vão tentando imitar a gente, é normal. Eles vão dar uma pausa às vezes que você não entende. Laura, aconteceu alguma coisa? Professor, é que o professor falou que tem que parar. Mas vamos lá então. Aí o professor vai dar um exemplo. Quando tem exclamação, a criança lê assim: que susto! Não, João. Quando tem exclamação, que é esse sinal aqui, você não lê como se fosse uma pergunta. Você fala assim: que susto! É uma emoção, é diferente. É a mesma coisa quando tem uma interrogação. Você não lê assim: qual o seu nome? Você lê assim: o seu nome? Então, você vai dando exemplos. Só que, gente, isso é dia a dia. Isso é dia a dia. Todo dia. Você que é mãe, você que é pai, você tem a oportunidade de ficar com seu filho. Senta com ele do ladinho. Coloca o livro, o mesmo livro. A Rosineide deu a dica aqui do livro de poemas da Cecília Meirelles, ou Isto ou Aquilo. Excelente. Trabalhar em diversas leituras, textos pequenos, poemas pequenos. Tem fáceis e difíceis. Senta com seu filho ali no colo. Olha, vamos ler junto? Ó, a mamãe lê uma linha e você lê a outra. Se não ler bem, o que vai acontecer? Você corrige. Mas, professor, na sala de aula também, sim. Ah, mas, professor, na sala de aula, alguns alunos vão rir dos outros. Quando errarem? Vão. Acontece. O que você vai fazer? Intervir. Olha, pessoal, todo mundo erra.
E você não precisa ser aquela professora, tem professor que fala assim, então lê você então aqui esse trecho que é difícil, vamos ver se você lê certo. Não, não é assim. Por isso que é sempre importante, é um tema para outra aula, mas vocês estão vendo aqui atrás, ó, um combo do livro das virtudes, um pouquinho caro, tá? São dois livros grandões, não tem imagens, mas vocês podem trabalhar com as crianças as virtudes sempre, 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 uma historinha, uma fábula. Até um livro. Ah, não está aqui. Deixa eu ver. Que sorte de vocês está aqui atrás. Esse livro aqui, ó, ele é mais barato, é fininho, anotem aí, ó. O Livro das Virtudes para Crianças. Aqui vocês começam a trabalhar. Tem uma história aqui muito. Eu sei que não é tanto tema de leitura, mas tem uma história muito bacana que, por exemplo, o menino que mentia, que era um pastor de ovelhas, ele mentia que o lobo estava vindo, e um dia o lobo veio e ninguém acreditou nele. Muito bom para trabalhar mentira, sabe? Então são assim, anotem aí, depois procurem para comprar. É William Benet. Não é brasileiro, né? Mas olha só essas imagens. São imagens que parecem reais. Olha o Falcão aqui, ó. Olha, são imagens lindas, olha só. Essa história é triste. Essa história do Falcão é triste, mas vocês vão gostar. Não sei se alguém conhece. Alguém conhece? Acho que ninguém conhece. Quem colocou aqui é Solange, tem esse livro. É muito bom, muito bom. Aqui, pessoal. O que que vocês vão fazer então? Primeira coisa, leitura. Eu sempre começo pela leitura. Depois a gente vai ver como trabalhar ao mesmo tempo. Leitura, escrita, mais um primeiro ponto. Como o que eu trabalho para uma criança chegar a ler com prosódia, com fluência, dessa forma. Eu nunca ensino velocidade antes da precisão. Eu nunca ensino prosódia antes da precisão e da velocidade. Eu nunca inverto a ordem. Isso não quer dizer que a sua criança tem que ler todas as palavras com precisão de forma lenta para você começar a trabalhar a velocidade. Não. A gente vai trabalhar tudo ao mesmo tempo. E vocês vão entendendo como que é a minha forma de trabalhar, que é assim. Eu só quero que vocês tenham em mente esses três pontos: precisão, velocidade e prosódia. Com a precisão, vocês vão usar a fórmula que está no curso SSPJJ, tem uma aula disso. Velocidade, usem as listas. Mas, professor, como que é? É só fazer a criança tentar ler mais rápido? Sim, sim. São listas de palavras, de sons e sílabas. Aqui, por exemplo, isso é uma lista alfa. Isso é uma lista alfa de sílabas simples. Tudo bem? Tranquilo? Então, aqui é um exemplo para vocês. Tem alguns comentários aqui. Pessoal, sobre precisão, velocidade e prosódia. Isso é uma mistura de teoria e prática, mas nós precisamos ter isso em mente. Ficou claro para vocês? Sim ou não? Eu gosto muito que vocês coloquem as respostas de vocês só para entender. Quem quiser colocar um joinha, e eu vou depois ver as dúvidas aqui. Vocês estão entendendo a ordem do conteúdo, o sentido de como que é ensinar a ler, que não é aleatório, não é do nada, não é jogado. Fez sentido para vocês? Entenderam? Sim? Deixa eu ver aqui. Laís, Tuane, Maria, Socorro, a Érica, a Nara. Érica que não é Érica, né? Que acho que é Sandra, é isso, né? A Nara, sim, ficou claro e faz sentido. É maravilha. A Érica, muito. A Marileide, beleza. A Rosiméria, Solange, pessoal clicando aqui, Vanderlei, Vanesca, certo? É Vanesca mesmo, né? Solange, maravilha. Ótimo. Nossa, professor. O professor precisa saber isso? Precisa, Marinalva. O professor precisa saber, gente, presta atenção, o todo. Isso daqui para vocês, ao mesmo tempo, é uma formação. Vocês estão percebendo que é uma formação que mistura teoria e prática. Só que é uma teoria que ela é muito útil. Se eu falar para vocês, comece a ensinar a ler, vocês já sabem por onde começar. Claro, aí depois, professor, qual conteúdo? Qual conteúdo eu ensino primeiro? Aí vocês têm o plano anual detalhado, que é o primeiro mês de fevereiro. Qual conteúdo eu ensino? E nós vamos ter aulas aqui de como montar planos de aula. Tudo bem? A Érica colocou, que bom, Érica, ouvir isso de você. Uma formação que não temos nas escolas, graças a Deus. A alfabetização é como contratação de uma
É a construção de uma casa. É isso. Começa pela base, por baixo vai subir. Esse exemplo que a Gisele deu é exatamente isso. Eu vou até fazer aqui, acho que esse exemplo vocês nunca mais vão esquecer. Vamos fazer então aqui para fechar aqui mais de forma mais clara possível, para depois eu conversar com vocês. É como se fosse aqui na casa base, o alicerce que a gente não vê. A gente não vê o alicerce. A casa como um todo é o quê? A velocidade. Porque eu tenho a base, mas sem velocidade eu não subo a casa, eu não cresço. Pô, ficou legal esse exemplo. Agora, e a prosódia? O que vocês diriam que a prosódia é na casa? O que falta vocês acham na casa? O que vocês acham que seria? Vou falar o que eu colocaria. A Solange matou. Eu colocaria isso. Os acabamentos. Os acabamentos. É como se fosse o bolo. Gente, a cobertura é gostosa do bolo. Comer um bolo de cenoura é gostoso? Uma delícia. Agora, um bolo de cenoura, aquele, sabe que é aquele vulcão que fala que joga um monte de brigadeiro no meio, em cima, chocolate? Entende? Então, aqui a casa seria o quê? É como se fosse a pintura. Vou colocar até de outra cor aqui. Então, prosódia seria os acabamentos. Muito bem. Então, prosódia. Coloca um telhadinho bonito, pinta, coloca um piso bonito. É verdade? E assim fica muito mais fácil. Ó, um bolo formigueiro, o pessoal já tá querendo comer bolo já, hein? Já falando de comida, vai dar vontade de comer comida, é isso aí. Mas, pessoal, esse exemplo acho que dá pra gente entender muito bem. Então é como se fosse um bolo, é como se fosse uma casa. Mas eu nunca começo a construir uma casa pelo telhado. Acho que não tem como, gente. Não tem como. Não tem como porque não sustenta, certo? Espero que isso fique bem claro para vocês. Tudo bem? Ótimo. Entendido isso, eu só quero revisar isso antes das perguntas, que para ensinar a ler, vocês vão seguir essa ordem aqui também nessa escada. Preste atenção. Além de saber os pilares, vocês têm que saber o quê? Percebe que está tudo ligado? Os três pilares. Só que essa escada dos conteúdos, que eu começo pelos sons, pelas sílabas, palavras, frase e texto, é uma outra vertente que vai ligando. E a fórmula SSPJJ é outra vertente. Eu não vou trabalhar uma coisa primeiro, uma coisa depois, uma coisa. Não. Junto com a precisão, olha só, junto com a precisão, eu trabalho essa escada de conteúdos e eu trabalho a fórmula. E aí eu pego o conteúdo do plano anual, o mais fácil, trabalho aqui. Vamos pegar um exemplo clássico. As primeiras letras que eu ensino, as vogais. Eu vou trabalhar o quê? A precisão. O que é precisão? Como que eu começo ensinando a precisão? Eu começo ensinando uma sílaba? Eu começo oi, ai, eu? Não. Eu vou começar o quê? Ah, isso aqui vai ficar muito bom agora que eu vou fazer. O professor só faz rabisco, né? Eu vou fazer aqui, ó. Mas é para vocês entenderem. Olha só. Eu vou pegar aqui. Por exemplo, meu aluno não sabe nada, gente. Lá no plano anual está escrito o quê? Começa ensinando as vogais. Eu vou pegar a precisão. Vou diminuir aqui para ficar melhor para vocês. Eu vou pegar a precisão, vou pegar os sons das letras e vou pegar o quê? A fórmula. Tudo aqui vai fazer a criança ler o quê? Ao, oi, eu, ui, ia, ou. Entende? Vocês estão entendendo? Tudo vai ficando interligado. Eu vou trabalhar precisão. Quando que eu sei que eu tenho que trabalhar precisão, que eu tenho que começar pelos sons das letras e que eu uso as atividades da fórmula, eu só preciso saber qual conteúdo eu vou trabalhar. Se meu aluno já sabe as vogais, o que que eu vou fazer com isso?
Eu vou trabalhar a precisão, os sons das letras e a fórmula com FV. Vocês entendem que eu só vou mudando o conteúdo? Não é um bicho de sete cabeças. Não é um bicho de sete cabeças. Claro que com o tempo vocês vão se familiarizando mais com todos esses termos, tá bom? Às vezes muitos de vocês estão vendo esses termos pela primeira vez aqui, e tudo bem. Nós só vamos aprendendo bastante uma coisa, aprendendo bem, quando nós temos contato direto, certo? Posso começar as dúvidas aqui? Entenderam? Agora vocês podem colocar as dúvidas. Vocês já falaram que entenderam aqui. Tranquilo para vocês? Posso começar a conversar com vocês aqui? A gente tem um tempinho ainda. Gostaram da aula? As alunos que estão começando agora pela primeira vez, gostaram dessa aula? Vocês viram aqui, gente? Que é assim, é uma rabisqueira. Não tem enrolação. A gente vai direto ao conteúdo mesmo. A gente vai direto ao conteúdo mesmo. Tá bom? Não tem erro. Se forem surgindo dúvidas, é normal. Só que assim, são tantas situações que a gente quer resolver muitos problemas, então, por isso que eu tento ser assim, muito direto. Quando eu estou falando com vocês, na minha cabeça vem os meus aluninhos, né? Vem as minhas turmas muito seriadas. É assim. Então, eu vou dando tudo para vocês que eu sei. Por isso que o diferencial do CBA é que, assim, são três diferenciais. São os materiais, são as aulas gravadas, que vocês vão uma sequência, porque eu remodelei todo o CBA. Então, ano passado, eu pergunto para as minhas alunas antigas, não era dividido nos módulos como está agora. As sondagens diferentes. E as aulas ao vivo, que é que vocês têm, né? Agora, esse acompanhamento fica muito mais fácil. Mas vamos lá, deixa eu ver as dúvidas de vocês. Que bom que vocês gostaram. Nossa, olha que legal aqui. Estou encantada, top, gostei. Que bom, maravilha, ótima aula, maravilhosa, amei. Que bom, graças a Deus. Fico muito feliz. É isso aí. Vamos lá, então. Dúvidas? Se eu pulei alguma dúvida, gente, vocês voltam aqui. Deixa eu ver aqui. A primeira dúvida é da Gisele. Eu vou tirar a lousa. Se precisar escrever, eu volto a lousa de novo. Ou vocês querem que eu deixe aqui para copiar? Ah, vai que tem alguém copiando. Eu vou deixar aqui. Vamos lá, então. Gisele. Cadê aqui, Gisele? Ah, não, ela estava falando que bolo formigueiro. Aqui. Miriam. No reforço, tive alunos de educação infantil e eu fiz essa estratégia. Aí, quando eles juntavam o e, ela colocou até junção com os pontinhos. Eu sempre chamava o nome deles, eles respondiam oi, era muito gostoso. É isso aí, Miriam. A gente vai adaptando. Maravilha. Deixa eu baixar aqui. Não tá baixando. Que bom, que bom. Dúvida aqui, a Tuane. Esse ano estou com a turma de primeiro ano, 20 alunos. Legal, Tuane. Eu sei que é um número assim, não é um número grande, lógico. Acho que cada escola deveria ter no máximo, cada sala, sei lá, uns 10 alunos, né? Daria pra gente trabalhar muito bem. Mas, ainda assim, graças a Deus, não tem 25, 22. Mas, é bastante, sim. E, Tuane, isso que eu falei aqui é para você já estar assim bem fresquinho. Vocês poderiam até fazer, sabe assim, sabe tipo um mapa mental? Isso daqui, ó, se a gente fizesse, é como se fosse um mapa mental. O que que eu tenho que saber? Qual atividade? A fórmula são as atividades. A escada é a sequência de grau de dificuldade. E os pilares são os pilares ali que são a base mesmo, né? Então, não sei, Tuane, se você começou a perceber, se está ficando mais claro para você, porque isso, para turma de primeiro ano, ou turma de educação infantil, que no final da educação infantil, ali com 5 anos, dá para começar a ensinar a ler, isso daqui é muitíssimo importante. Sabe por que muitas professoras não conseguem avançar os alunos? Porque acontece algo muito comum. Eu já passei por isso, principalmente quando eu dava aulas. A gente vai ficando meio ansioso para ter resultado. E a gente fala assim, poxa vida, para a escola não está indo. Ah, vou dar algo mais adiantado, vou avançar mais. E a gente acha que dando algo mais difícil, ah, vai que ele aprende. Não aprende. Pessoal, é igual, por exemplo, uma academia. Se você é uma pessoa que não faz exercício físico, se você for na academia e tentar levantar um peso que um cara que vai todo dia treina, levanta, você vai se machucar, você não vai conseguir levantar. Vamos pensar em outro exemplo sem ser academia. Não sei se alguém aqui faz caminhada, corrida.
Eu gosto muito de correr. Não tô correndo ultimamente, eu só jogo futebol, brinco de jogar futebol no final de semana. Mas, por exemplo, uma caminhada, uma corrida. Se você fala assim, eu vou me inscrever numa maratona de 3 quilômetros, 5 quilômetros, correndo no meu ritmo. Só que você anda Bacana. dois, só que você anda 2 quarteirões e você tá ofegante, que você tá cansado. Entende? Então você não vai conseguir. Por quê? Porque você não tem condições mesmo, porque você não tem as habilidades, certo? Então, Tuane, não pular etapas é essencial. E sabe o que a gente descobre, Tuane? Que quando a gente percebe que o nosso aluno não avança, mesmo a gente não pulando etapas, também é um sinalzinho de que se a gente fez de tudo, mudou estratégias, às vezes ele pode começar a ser investigado. Talvez tenha algum transtorno, alguma dificuldade de aprendizagem. Olha só que interessante. Quando a gente não pula etapas. Seu plano anual me ajudou muito para fazer o meu. Maravilha, Rosineide, fico muito feliz. Rosemary, cadê você aqui, Rosemary? Tiago, as aulas começam na semana que vem. Veja se a sequência está correta. Sondagem. Descobrir os níveis, iniciar com suas letras, antes somente com os cartões fogo, depois associar cartão. Isso aí. Rosemary, primeiro ponto que você colocou, ó, sondagem. Descobrir os níveis. Parabéns. Só que a gente não pode, por exemplo, ficar assim, numa aula inteira eu vou só fazer sondagem. Não. Vai fazendo o que dá, só que ao mesmo tempo, conforme você já vai percebendo, ah, não sei de tudo, o nível de todo mundo. Mas conforme você já vai percebendo as dificuldades dos alunos, já vai trabalhando o conteúdo. Como? Com a fórmula. SSPJJ. Só com os cartões fogo. Depois, ensina eles a juntarem os sons dos cartões fogo. Depois, princípio alfabético, mostra a relação entre letra e som. Isso não é no mesmo dia. Você vai sentindo, né? Quando, gente, que eu ensino o ponto 3, que é o princípio alfabético? Só quando a minha criança olha para o cartão fogo e sabe o som. Porque não faz sentido eu ensinar a relação entre letra e som se a minha criança nem lembra desse som. Entendem? Na fórmula também não pulei etapa. Nas aulas aqui eu falo. Mas tá certinho. É isso aí, Rosemary. E antes somente com os cartões. É o que está na fórmula. Exatamente isso. Depois associa cartões e letras. Exatamente. É a fórmula, praticamente a fórmula. A fórmula é o caminho para a criança começar a ler. É isso aí. Rosemary já tá. Eu acho que ela acompanhou as minhas aulas da oficina também. Que ela tá indo aqui sabendo até o passo a passo certinho. Muito bom. Vocês vão vendo quanto mais. Muita gente aqui, há 2 semanas atrás, nunca tinha assistido a uma aula minha. Agora, já sabe até, tipo assim, o como começar. Eu fico muito feliz. Eu não sei se a Rosemary, tô falando Rosemary, assim que pronuncia, tá correta? Correto? Não sei se ela já tinha essa noção de como iniciar a alfabetização, mas eu fico muito feliz, porque essa é uma das maiores dificuldades dos professores, como iniciar. E, pessoal, não importa se você vai começar a dar aulas em fevereiro, em março, abril, em junho, agosto, novembro, não importa. O caminho é sempre o mesmo. Sempre, sempre, sempre o mesmo. Que vai determinar qual conteúdo ensinar, aí é o nível que você vai descobrir do seu aluno. E aí você sabe aqui o caminho, né? Precisão, velocidade, prosódia, a escada. Essa aula tá ficando muito legal, muito bom. Vocês aqui partilhando junto. Professor, a Miriam, primeiro atuando. Aqui, peraí. Aline. Quais as letras são melhores para inserir primeiro após as vogais? Aline, eu não sei, quem entrou no CBA agora recentemente, não sei se é o caso da Aline, tem 7 dias de carência, né? Para vocês receberem todos os materiais. Eu não sei se o plano anual está lá nesses materiais, ou se vocês já têm acesso. Mas vocês vão ter essa sequência lá no plano anual detalhado. E depois das vogais eu ensino as consoantes F, V, S e Z, X e J por pares. Por quê? Porque são sons parecidos, tá bom? F, V, S, Z, X e J. Tudo bem? Depois, M, N, L, R. Aí depois tem a sequência nas apostilas também. As apostilas estão nessa ordem também. As sondagens estão nessa ordem. E também o plano anual está nessa ordem, tá bom? Tuane colocou que sim. Graças a Deus, Tuane. Fico muito feliz que vocês estão mais seguras, mais confiantes de verdade mesmo. É muito bom ver isso. Miriam, professor. Aline aqui, ó. Então, beleza, Aline. Maravilha, entendeu? Colocou um joinha aqui. A Miriam, professor.
Professor, o senhor é top das galáxias. Em todos os estados brasileiros deveriam ter uma cópia sua. Eu estou longe ainda de ser assim, professor, né, ideal, mas a gente vai trabalhando, né? Trabalhando todo dia um pouquinho, a gente tenta melhorar. Marileide, ainda estou esperando saber qual turma eu vou pegar. Legal, Marileide. Então, assim, ainda assim é muito bom você continuar estudando. Porque, pessoal, quanto antes a gente estuda, melhor, tá bom? A Maria de Socorro, professor, meu aluno, consegue ler e escrever palavras. Ele constrói frases, sabe o som e o nome das letras. Mas quando eu pergunto qual é o nome da letra, ele apresenta dificuldade. Olha só, Maria do Socorro, essa eu vou parar de compartilhar aqui até. Olha só, eu acho que de todos os problemas, eu ainda acho que é um dos menores. Por quê? Quando a criança ela tem dificuldade de lembrar o nome da letra, é só uma questão de repetição. Aprender o nome da letra, a ordem do alfabeto é questão de repetição mesmo. Repetição mesmo. Então, sentar com o aluno e falar, olha, A, B, C. Sabe o alfabeto em fichas? Só, não sei se vocês sabem, né? É que tem muitos materiais aqui, mas tem um material que se chama Alfabeto em Fichas. Com esse material, você ensina a criança a memorizar o nome das letras. Que não tem outro caminho, é repetição. Pessoal, vocês acham que antigamente, né, muito tempo atrás, não estou falando de anos atrás, né, quando a gente vai estudar ali sobre educação, que trabalhava muita repetição, memorização. E isso se perdeu muito. Eu, professor Tiago, sou muito a favor de repetição, revisão e memorização. Claro que a memorização do jeito certo, né? Não vou ensinar a criança a memorizar palavras. Não, não é isso. Entende? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, que a repetição ela é muito importante também. Então, sentar com esse aluno, quais letras ele não sabe? Coloca a sequência das letras, coloca as letras na ordem do alfabeto, coloca em ordens aleatórias também, e vai fazendo atividadezinhas assim com ele. Primeiro com letras móveis, depois você pode fazer uma atividade, por exemplo, numa folha, você escreve assim, ó, as letras de forma aleatória, e ele vai pintando qual que ele acerta. F, acertou. Porque o mais difícil, olha só, você falou, Maria do Socorro, que ele lê e escreve palavras. Ele constrói frases. Poxa vida, construir frases é difícil, hein, gente? E ele sabe o som e o nome das letras, mas quando eu pergunto qual é o nome da letra, ele apresenta dificuldade. Então, a dificuldade você sabe que é o nome da letra. Então, é trabalhar a repetição mesmo, tá? De diferentes formas. Mostrando o alfabeto, mostrando letras móveis. Jogo da memória, tem jogo da memória também. Você pode usar o jogo da memória das apostilas e fazer para ele ler, falar o nome das letras. A Tuane clareou muito, maravilha. A Solange faz caminhada lá, Solange. Bom, Solange. Gisele, esse ano eu fiquei com a turma multisseriada, primeiro e segundo. Tem que fazer a sondagem primeiro, né? Gisele, eu aconselho fazer. Só que aquilo, gente, não é ficar a aula inteira fazendo sondagem. Faz o que dá para fazer. Porque a gente tem que dar conteúdo. Uma coisa que eu não faço, tentar não perder tempo em sala de aula. Se você é mãe, pai, também está estudando tudo que fala aqui, serve também para quem vai alfabetizar em casa. Eu sei que tem muitos pais aqui. E em casa é melhor ainda porque você tem a atenção de uma criança, claro. Você tem que proporcionar um ambiente para que a criança não sim, seja muito, não fique muito distraída, né? Então você não vai ter a televisão ligada, o rádio ligado. Se o cachorro está latindo perto, prende o cachorro no fundo, enfim. Mas você não vai ficar a aula inteira fazendo a sondagem com todos. O que a gente tem que fazer é dar conteúdo. Então você, professor, eu fiz a sondagem. Pela sondagem, já vi que tem alguns ali, nossa, não sabe nada. Começa do zero. Nem que alguns, professor, tem alguns dias sabem ler, mas eu vou trabalhar do zero. Como sempre, 1, 2 dias, você já está recuperando aqueles com mais dificuldade. E quem vai ter mais dificuldade de avançar? Os que já sabem ler alguma coisa, os que têm muita dificuldade de não sabem nada. Entende? Então, tudo isso a gente tem que ver, tá? Então, olha só, eu começaria sim com a sondagem. Eu começaria com a sondagem de leitura, tá, Gisele? E depois da sequência com ativação. Cadê aqui? Saiu. Depois da sequência com a ativação do que eles viram no ano passado, da continuidade nos novos conteúdos. Pode ser assim. Gisele, em relação ao que eles viram no ano passado, é legal você ver, mas se você fizer a sondagem, você já vai ter ideia. Entende?
Se você fizer a sondagem, você já vai ter uma ideia, porque eu não sei se você já viu as fichas de fluência de leitura e de escrita que eu tenho aqui no CBA, que você vai ter. Elas já mostram o nível que a criança está. Então, por exemplo, se a sua criança, vou dar um exemplo assim, a sua turma de, sei lá, alguns alunos não sabem ler a palavra galho, bolha, alho, olho, filho, filha. Você mostrou essas palavras. O que que você chega à conclusão? Que os seus alunos não sabem ler com LH. Ah, mas a professora ano passado trabalhou. Ela pode até ter trabalhado, mas eles não aprenderam. Ou ela pode ter trabalhado com alguns que aprenderam. Mas e se nessa turma entrou alguns alunos que não eram da outra professora? Então, assim, tentar, tentar entender o que eles aprenderam ano passado, eu vou falar uma coisa. Tem professoras, por exemplo, que não ensinam palavras difíceis no primeiro ano. Não ensinam. Não sei se é porque ou não aprenderam ou acham que não é adequado, enfim. Então, se a gente pegar com base na pessoa que ensinou ano passado, na professora que ensinou ano passado, pode ser uma professora boa, sabia o que estava fazendo, mas pode ser uma professora, por exemplo, eu já fui um professor iniciante. Todo mundo já foi aqui, viu? Não é falando mal de quem é iniciante, não, mas todo mundo já foi iniciante. Mas quando a gente começa, a gente não tem experiência e a gente erra muito. E é normal, gente. É normal. Então, entende? Então, eu acho que assim, se você faz a sondagem, você vai descobrir já como que eles estão. E conhecendo eles no dia a dia, você vai perceber o que também, Gisele, os vícios que eles trazem. Algumas crianças vão vir com vícios de leitura e de escrita. Por exemplo, você vai pedir para uma criança ler a palavra, eu sempre dou esse exemplo, elegante. Ela lê elefante, porque ela aprendeu a memorizar as palavras. Então ela adivinha. Você mostra a construção, ela lê constelação. Um exemplo, tá? Marina e Mariana. Gado, galo e gato. A criança, gado, ela lê gato. Galo, ela lê gato. Tudo é gato para ela. Porque às vezes é uma das primeiras palavras que ela aprendeu a memorizar. Então vocês estão entendendo? Por isso que eu falo. Na sondagem você já vai descobrir. E com o passar do tempo você vai falar, nossa, toda vez. Eu tive uma aluna uma vez, já era grandinha, já depois do terceiro ano. Ela adivinhava demais. Mas ela adivinhava demais e errava tudo na leitura. Entende? Às vezes na sondagem, às vezes pode ser de devagar ela até ler certo. Mas no texto, ela, às vezes vai acelerando e vai trocando tudo. Então é bom a gente entender isso. Tanto a gente vai conhecendo, tá bom? Eu só penso assim, não sei se eu entendi direito às vezes a sua pergunta, né? Mas então, assim, sequência com ativação do que eles viram o ano passado. É duro a gente saber certinho o que eles viram e como que eles viram, né? Certo? Continuando aqui. Epa, subi muito. A Rosemary. Eu falo Rosemary? É Rosemary, né? Acho que é Rosemary. Eu comprei quarta-feira seu curso. Está me dando um norte. Ficava muito perdido. Graças a Deus, Rosemary. Fico muito feliz de escutar isso. De verdade. Tuane, repete para mim anotar as letras. F, V, S, Z, X e J. Pode focar nessas 6 primeiras. F, V, S, Z, X e J. Jéssica Coelho, no caso, eu queria saber qual é o módulo que você explica os sons de todas as letras para os professores, porque alguns eu tenho dúvida das imagens. Olha só, existe em cada módulo tem uma aula com cada som de cada letra. Então, por exemplo, não sei se você viu, tem uma aula FV, aí eu ensino o som da letra F e o som da letra V. Agora, e assim vai indo, CH, tem uma aula que eu ensino só o som de CH, NH. Só que, isso que a Jéssica falou, outro dia uma professora mandou uma mensagem no Instagram, professor, eu quero ver todos os sons juntos de uma vez. E hoje até falei para minha equipe, tem 2 aulas que não estão no CBA, que eu gravei uma vez, que era de um outro curso menor meu, e que tinha o som de todas as letras, e é o som das letras para os professores e para os alunos. Ou seja, vocês podem pegar essa aula dos sons das letras para alunos e mostrar para os alunos, para ver se eles vão acertar os sons. É muito boa. E eu pedi hoje para minha equipe, eles vão liberar e eu vou avisar vocês. Eu vou anotar aqui, Jéssica. Eu vou pedir para minha equipe, quando que eles liberarem,
Vou para eles falarem onde está essa aula, tá? Aqui, ó, a aula dos sons de todas as letras. E aí eles liberam para vocês, tá bom? Certo? E nós vamos ter também, Jéssica, uma aula assim mais longa como essa, para fazer os sons das letras, tá bom? Para revisar todos os sons das letras de novo, só os sons das letras. Então vai ter aula para tudo, tá bom? Ao vivo, né? E as gravadas, mas professor, mas esse é o som da letra G, é o som da letra J, a gente vai ter tudo isso. Pode ficar tranquilo. É que assim, tem muito conteúdo para a gente ver ainda. É muito conteúdo, né? Hoje aqui nós tratamos um tema e nós já estamos aqui há 1 hora e, e quase 1 hora e meia. Quase 1 hora e meia. Falta 12 para as 9 aqui, gente. Então, quase 1 hora e meia. Vocês veem que não acaba, né? E a gente tá num tema só. É assim, eu espero que vocês aproveitem, podem sempre me dar o retorno dessas aulas, mas a ideia é sempre que vocês, cada dia mais, não dependam de mim. Eu quero que cada dia mais vocês tenham autonomia para ensinar. Eu quero que esses conteúdos ajudem vocês, mas para que mais para frente vocês falem assim: não preciso assistir a aula do professor Tiago, eu já lembro o que ele ensina e eu apliquei, e agora eu sei como começar. Eu sei que o ano que vem vocês já vão estar, desculpa, já vão estar totalmente diferentes. O ano que vem, 1 ano, gente, eu tenho certeza que algumas pessoas de 2 semanas para cá já evoluíram muito, de 2 semanas para cá, só com as aulas que eu dei ultimamente. Mas eu quero que cada vez mais vocês não dependam de mim. Quero que vocês tenham cada vez mais autonomia para vocês dominarem. Porque assim que o medo vai embora, a insegurança, né? Quando a gente não depende tanto de alguém. Mas é importante no caminho a gente ter alguém para nos ensinar. Assim como eu precisei, eu estou compartilhando tudo aqui com vocês. Bom, vamos lá então. Continuando. A Rosneide recebeu de presente material impresso. Mas ela é da outra turma, tá, pessoal? O pessoal que é dessa turma ainda não recebeu. Ó, já vou avisando. A pessoal da minha equipe já entrou em contato com acho que todo mundo hoje já para enviar os materiais, tá bom? Se não enviou ainda, vai entrar em contato. Entrou no CBA para receber os materiais impressos. Parece que obrigado, entendi, eu vi suas fichas. Que bom, Gisele. Que bom, Gisele, você gostou, Solange. No material didático que eu usei no ano passado, tinha uma atividade com as palavras elegante e elefante. Olha que legal. Mas você sabe, Solange, que essa é uma ideia. Assim, eu não tenho esse material, mas fazer um material só com palavras parecidas, só com palavras parecidas, para saber, para testar com a criança se ela consegue ler ou não ali, sabe? Vou até anotar. Não vou conseguir fazer já, mas vou anotar. Um material com palavras parecidas. Por quê? Qual que é a finalidade desse material? É saber se a criança ela decodifica ou se ela adivinha. Uma criança que adivinha e erra muito é método global. Tem que começar do zero e ensinar ela a decodificar. Laís, a Laís perguntou: essa aula no Meet vai ficar gravada, Thiago? Sim, todas as nossas aulas do Meet dentro do CBA ficam gravadas para vocês assistirem de novo ou caso alguém perca, tá bom? É que ao vivo vocês aproveitam mais, podem tirar dúvidas, mas depois a minha equipe sobe na plataforma. Deixa eu ver aqui. Eu não vi ainda os sons de LHSH. Eu tenho dúvidas nessa. Ótimo. Tem aulas com isso, tá? Você pode assistir que essas aulas já estão disponíveis. Aline. Para crianças de 5 anos, eu começo com as vogais mesmo? Pode ser, Aline. Mas ela já sabe as vogais. Por exemplo, uma criança de 5 anos é a mesma coisa. Começa com os cartões fogo, com as vogais. Mas se ela já sabe, se ela já sabe, mesmo assim eu mostraria os cartões fogo para depois trabalhar pelo menos as junções, sabe, das sílabas. Acho que seria bacana. Agora, por exemplo, Aline, se a sua criança de 5 anos ela já lê, então ela não precisaria começar com as vogais. A não ser que você queira apresentar os cartões fogo para depois ela juntar as letrinhas, sabe? As letras lúdicas, tá? Então depende muito da criança. Por exemplo, Aline Rodrigues, tem criança de 5 anos que mais não sabe nada, não sabe nem pegar um lápis. E tem criança de 5 anos, eu tive um aluno de 5 anos
Eu dei aula particular para ele na pandemia. 5 anos. Eu dava aula para ele 2 vezes por semana. Eu dei aula para ele 6 meses. Ele saiu das minhas aulas particulares 2 por semana, lendo frases com sílabas complexas. É que ele tinha uma memória muito boa, né? Mas ele entrou no primeiro ano, depois a mãe dele mandou uma mensagem. Quando começou as aulas, falou assim: ele é o único da turma que sabe ler e sabe ler o mais difícil de tudo. A professora já usava ele para fazer atividades junto com os amiguinhos, mas também a professora, eu espero, né, que ela tenha dado conteúdos mais avançados para ele. Por isso que a gente tem sempre que dar conteúdos diferenciados, não tem jeito. A Jéssica, que ótimo, professor, obrigado. Meus alunos amam os vídeos, que bom. Eu não consigo encontrar a apostila 10 no curso, se não estiver errado, só tenha as apostilas de 1 a 9. Estranho, é para ter apostila 10 também. Vou verificar, tá? Deixa eu anotar aqui. Apostila 10. Vou verificar, tá? Vanderleia. Tem alguns materiais que eles não estão disponíveis por causa do prazo de carência, que eu já falei por causa de golpes. Algumas pessoas compram, baixam o material, pegam tudo para elas e depois pedem reembolso. Então, para não correr esse risco, tá bom? Por isso que a gente libera alguns materiais, são depois de 7 dias. É uma aula prazerosa, que bom, Maria de Socorro. Tem alguns conteúdos que só vai ser liberado depois, isso, 7 dias depois que você adquiriu, tá bom? A partir da data da sua compra. Ô, Cineide, boa noite. Gostaria de continuar na aula, mas vou descansar para amanhã. A gente está encerrando aqui também. Logo vamos acabar. Solange, eu amo que você sempre renova. Que bom. Solange, isso mesmo. Vou pensar assim, Solange, é do material, né? Não vejo a hora de receber os meus materiais. Vocês já receberam o contato e logo eles enviam. Comigo sim, entrou em contato comigo hoje, maravilha. Sim, a sua equipe entrou em contato comigo hoje, maravilha. E com palavras intrometidas. Não entendi essa manhã de socorro. Comigo também, obrigada. Professor, meu aluno de 5 anos hoje pegou o cartão fogo com a letra R. Família roncando. Pegou o som que aparece na moto. Ele falou: tia, esse é o som do R forte, R fraco. Nossa, que maravilha. Olha isso. Quantos anos tem? 5 anos. Já diferenciou os dois sons. Isso é muito bom. Marinal, professor, a internet caiu aqui. E não sei se me respondeu no caso das minhas filhas. Começa do zero mesmo? Marinal, eu não vi sua dúvida. As suas filhas, qual a idade das suas filhas? Comece sempre com a sondagem para saber o nível delas. Você não precisa começar do zero se ela já sabe ler algo. Então, você começa do zero a partir do conteúdo que ela não sabe. Por exemplo, se ela já sabe ler palavras com F, V, S, Z, X e J, você começa do zero com as letras M, N, L, R. Entende? E a apostila 4. Ajudou muito, obrigado, que maravilha. 5 anos, olha só, muito bom, 5 anos. Então, Marinalva, só não sei que é a sua dúvida por causa da, não sei a idade das suas filhas. Pessoal, só cuidado com uma coisa. Se vocês tiverem alunos de 3, 4 ou filhos 3, 4, 5 anos, cuidado para não quererem acelerar o processo de alfabetização, tá bom? Principalmente 3 e 4. Trabalhem as atividades de pré-alfabetização. Tem conteúdos aqui também. Eu estou pensando em começar a construir novos materiais de pré-alfabetização, que eu tenho os planos, né? Eu tenho os cartões CF, mas não tenho muitos materiais de pré-alfabetização. Estou pensando em começar a construir também, mas assim, com 5 anos, se a criança ela já conseguiu aprender as habilidades de pré-alfabetização, então você começa a dar início nas atividades de alfabetização, tá bom? Nós vamos ter uma aula sobre educação infantil aqui, consciência fonológica. Elas conhecem as letras, mas confundem C e S. Eu perguntando as sílabas, elas falam as palavras, mas quando vê, não reconhece. Confundir C com S é normal, viu? Porque alguns sons, por exemplo, você pega a palavra cebola e a palavra salada, elas começam com o mesmo som. Com o som S, que é o segundo som da letra C. E o som da letra S. As duas têm o mesmo som. Então, assim, olha só, ela conhece as letras, mas confunde C e S. Eu perguntando as sílabas, elas falam, mas olha só, perguntando as sílabas, às vezes oralmente elas acertam, mas é diferente de você mostrar e ela conseguir ler, entende? Se eu falar para uma criança, fala famílias, as sílabas que começam com a letra F, sem olhar em nada, a criança pode falar fa, fe, fi, fo, fu.
Mas se você mostrar a palavra fofo, às vezes a criança não sabe ler. Fofa, ela não sabe ler. Por quê? Porque para ler, a criança ela precisa dominar a relação entre a letra e o som, não é só oralidade. Porque nós estamos com muitas crianças nas escolas, muitos alunos que falam vá ver vivo vovô, e não conseguem ler a palavra viva. É por isso, porque elas não dominam a relação entre letra e som, que é o princípio alfabético, tá bom? Mas assim, Marinaldo, começa a ensinar para elas, né, os sonzinhos, ali para elas fazerem as junções olhando as sílabas. Quando você tiver as apostilas, mostra para elas as sílabas, né, em diferentes ordens para elas lerem, tá bom? Tudo isso é muito, muito válido, tá? Porque olha só, você colocou aqui, eu perguntando as sílabas, elas falam as palavras, mas vendo não reconhece, entende? Então eu acho que essa questão de dominar o princípio alfabético mesmo, tá? Nara, Nara, tem alguma dúvida? Pode falar. Pessoal, vou encerrar aqui com a Nara, então, tá bom? Para a gente encerrar a nossa aula de hoje, que já vai dar 1h30. Entendeu, Marinalva? E tenta aplicar, e aí qualquer coisa na próxima aula nós vamos tirando dúvidas de novo. Tragam as dúvidas nas aulas. Pessoal, vou encerrar então aqui com a dúvida da Nara, certo? Tem a da Certo. Gilza aqui também. Deixa eu só ver a da Gilza aqui rapidinho, peraí, então. Professor, minha filha vai pro primeiro ano, ela já lê algumas palavras, é bolo, gato, mas quando vai ler, quer falar a família silábica toda. Aí eu falei isso, né? Olha só, gente, eu falei isso na oficina, quem estava na oficina. Por isso que a gente tem que trabalhar, Gilza, as sílabas dessa forma aqui, ó, listas alfa, tá bom? Listas alfa. Bom, isso é muito comum, tá? Quando só aprende as famílias silábicas, certo? Vamos lá, Nara. Se você liberar seu microfone, eu falo com você. Pra gente... Oi, Boa tá me noite, tudo ouvindo? bem? Sim, Ok? tudo bem, pode falar. É o seguinte, Tiago, a minha dúvida é. Eu estou acompanhando as minhas anotações, né? Então, a minha dúvida é o seguinte: é, nós vamos iniciar agora em fevereiro, a previsão aqui no Amapá é dia 9 as aulas. E eu estou pensando, não sei se você pode me ajudar, né, nessa minha dúvida. Não sei se eu estou muito ansiosa, acho que deve ser isso também. Mas como que eu vou te explicar? Como que eu vou é, Conciliar? sim, não seria auxiliar, mas Não, melhor, conciliar. conciliar isso. Como Conciliar, que é eu vou isso. conciliar é, o meu plano anual com o plano do curso? Porque o plano do curso ele é muito interessante. Hoje a tua equipe entrou em contato comigo e aí para eu mandar os dados, né, para entregarem o material que vai vir impresso. E pelas aulas eu percebi que na estruturação do curso, é, beleza, muito, muito legal. Alguns lá que tem, a gente até trabalha aqui dessa forma. A minha dúvida, talvez a minha insegurança é como que eu vou conciliar esses dois planos, por exemplo. Não sei se se estou me fazendo entender. Sim, entendi, sim. A minha dúvida seria essa, essa é a minha insegurança. Como que eu posso aplicar o que eu tô aprendendo, que já tá sendo muito, ah, tá sendo uma experiência inovadora nesse sentido, porque até então eu nunca, como eu te falei, eu ainda não tinha, não me tinha sido apresentada dessa forma o método fônico, né? Quando vinha alguém na escola dar o curso, é o som, não sei o quê, mas nunca ficava, nunca, eu ainda não tinha tido essa forma de apresentação. E aqui a gente já tem um currículo, digamos, né?
para o primeiro ano dentro, e aqui a semana que a gente começa as aulas é uma semana de sondagem mesmo, a gente tem que verificar que nível o aluno está, quem já é, quem, por exemplo, conhece, né, as letras, quem já é leitor de palavras, de sílabas, de frases, essas coisas. Aí eu estou pensando como que se tu podes me dar, né, essa orientação de como conciliar Sim, todo esse conteúdo do curso para que eu possa iniciar com a minha turma esse método. sim. Deixa eu mostrar aqui, ó. Se você, Nara, e qualquer outra pessoa que está aqui tem essa mesma dificuldade, a Gilza também colocou, olha, eu também tenho essa dúvida. O que Sim. que eu, o que eu sugiro, ó, olha só. Se você tem que seguir um planejamento, que é o da sua escola, que é da sua região, Sim. siga ele. Siga ele aplicando o que você sabe aplicar. Ah, mas eu não vou seguir o plano anual do professor Tiago Arrisca. Tudo bem. Sua criança vai aprender? Vai. A gente não vai arrumar confusão com a escola por causa disso. Agora, tem pessoas, são a maioria dos professores, não tem nenhum modelo de plano anual. Não tem nada. Então, o que você faz? Pode seguir o seu plano anual. Aí segue aqui os conteúdos de como aplicar o conteúdo do CBA no seu plano anual. Agora, se você fala assim, nossa, eu tenho que seguir a risca o plano anual da minha cidade porque nós vamos ser cobrados em prol. Tudo bem, siga ele, porque você tem que seguir. Porque o que que adianta você, por exemplo, assim, nossa, eu queria tanto seguir o plano anual do professor Tiago, só que daí vai vir uma avaliação e o conteúdo que vai cair na avaliação era para eu ter ensinado já. Só que eu segui o professor Tiago e aí não caiu na avaliação. E aí? Entende? Então tem disso também. Tem disso também, certo? Então, o que eu faria? Siga o seu plano, pode seguir o seu plano. Só que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui aleatório. Apareceu que eu acho que não vai acontecer isso, mas é um exemplo. Apareceu que você tem que ensinar um dos primeiros conteúdos é ensinar dígrafos. Então, você tem que ensinar LH, CH, RR, SS. Meu Deus, eu tenho que ensinar isso em fevereiro. Tem que ensinar em fevereiro. Você vai lá no módulo, tem os dígrafos, usa os cartões de fogo dos dígrafos e vai aplicando. Isso Ah, você vai sim. usando Ok. práticas e os materiais com base no seu plano. O seu, por exemplo, o seu plano vai determinar o conteúdo, mas a forma como você vai ensinar o conteúdo é você que vai escolher. E aí, se você quiser aplicar como eu ensino aqui, você pode aplicar. Entendeu, gente? Então, isso é muito importante. Vocês não precisam, não quero ninguém arrumando briga à escola. Não, Algumas não, não, não. escolas, algumas escolas dão conteúdo com base em avaliações internas ou externas. Então, o que que vai fazer? Vamos fazer as crianças aprenderem. Ah, eu preferiria, por exemplo, ensinar em contos consonantais mais para frente, mas eles querem que ensina já. Ensina. Claro, eles não vão fugir tanto assim da ordem também. Não vai ser algo assim, sem pé nem cabeça, eu imagino. Eu imagino, né? Agora, por exemplo, nossa, eu tenho que ensinar as variações de sons já no início, eu tenho que ensinar que a letra S tem dois sons. Você vai, pega os cartões de fogo, pega o alfabeto fônico, tem a imagem da cobrinha com os dois sons. E ensina. E trabalha as palavras que ensina. Nossa, mas eu tenho que trabalhar já no início a letra C e a letra G com os dois sons. Tem que trabalhar a família silábica inteira. Ensina, certo? Entendeu? Você adapta, ou melhor, vamos lá. Você pega o conteúdo que você tem que ensinar. Se você tem que ensinar dígrafo, CHNHLH, você vai no CBA e fala: como que no CBA o Thiago ensina? Como que são os materiais que eu tenho? E aí você vai usando no seu dia a dia. Entende? Você vai usando. Se um dia, a gente não sabe dia de amanhã, a Nara chega numa escola que não tem planejamento anual. Fala assim, você tem toda a autonomia para dar o conteúdo que você acha que é melhor. Em todas as escolas que eu passei foram assim.
Não, a gente não tinha. O que que você faz então? Ah, então eu tenho liberdade para usar o plano anual do professor Tiago. O plano anual, por exemplo, vai ser muito bom no sentido assim de ter liberdade total para pais. Os pais em casa, eles podem ensinar os filhos na ordem que está o plano anual detalhado. Mas às vezes em casa os pais também, Nara, eles vão ter que ensinar o conteúdo conforme a escola. Então às vezes eles também vão ter que, vou adiantar um conteúdo, entendeu? Eles vão inverter a ordem. Então você tem essa autonomia para você usar as práticas aqui e os materiais das atividades com base no conteúdo que o seu planejamento anual pede. Ok. Aqui no meu estado, a gente trabalha dessa forma. Então, na rede municipal, a gente tem, é, eles entram dia 9 e na outra semana, já com 10 a 15 dias, eles fazem uma avaliação. É uma avaliação para a rede toda, é uma avaliação diagnóstica, né? Que Sim, aí a rede toda para saber como que essas crianças estão chegando no fundamental. Aí, a partir dessa, porque é a de fluência e escrita, sim, aí ele vai, aí que vai para a formativa 1, a primeira do primeiro. Só que ela não é elaborada por nós professoras da escola, né? sim, Pelos professores, elas vêm, é uma avaliação externa, que ela vem, né? Tem uma equipe pedagógica da Secretaria de Educação que envia as provas, e aí a gente é constantemente avaliado, entendeu? Aí lá no final tem a avaliação de saída. Então, todos os bimestres eu tenho tantas habilidades para trabalhar com essa turminha. Mas sim. aí eu consegui entender, Tiago, pela tua orientação, eu posso, né, dentro dos módulos, eu posso antecipar tal orientação Claro, de acordo com o módulo, de acordo com a necessidade que eu tenha aqui com, com a minha turma. seus alunos, exatamente. Isso Ah, é com todo tá. mundo, gente. Isso é com Ok. todo mundo. Porque Que é você vinha falando conforme tanto o em. nível do aluno. Sim, certo. Porque você vinha falando tanto assim de não pular etapa, de não pular etapas, que eu fixei muito, muito Não, nisso, mas isso, mas aqui, ó, é de não pular etapas para na a questão da aquisição da leitura. e exatamente na Não sequência na do questão. como Tá, isso, do como certo. ensinar. Agora, conteúdo, por exemplo, conteúdo, lógico, é sempre bom começar do mais fácil. Mas Sim, aqui que a gente não pode pular. Então, por exemplo, eu não posso ensinar velocidade antes da precisão. entendi. Eu nem sei o conteúdo que você vai ensinar no seu planejamento, mas se você seguir essa ordem, aí você vai ter o quê? Uma ordem sempre do mais fácil ao mais difícil. Uma ordem organizada, com lógica. Independentemente se você for ensinar CH, encontro consonantal, encontro vocálico, sílaba canônica. Entende? Sim, É, é que isso daqui que eu coloquei na aula sobre leitura é o como ensinar, não o que ensinar. Por exemplo, vai ensinar LH, é o que eu vou ensinar. Agora, o como é a forma como eu vou ensinando. Começando sempre do mais fácil ao mais difícil, sem pular etapas. Agora, o conteúdo, ele é variável. Então, se você quiser ensinar um antes, outro depois, não precisa seguir a risca o plano anual, porque você tem outro plano, não tem problema. Agora, você sabe o que você tem que ensinar primeiro. Você não vai começar por prosódia, você não vai começar por velocidade, entende? É isso que eu quero dizer. Então, sempre não pular etapas é o modo como ensinar, certo? é Como que eu vou ensinar, isso. né? Aqui a gente tem, é mais ou menos nesse formato. A gente trabalha também muito a leitura exemplar, né, que é a leitura do adulto que você apresentou durante a explanação Sim, da, do método, sim, mas perfeito. Eu achei muito. Essa aula de hoje me tirou muitas dúvidas a respeito, porque, como eu falei, como eu coloquei lá no chat, eu tinha alunos, realmente alunos, e quando eu iniciei na educação infantil. Quando eu fui para o fundamental, eu peguei logo uma turma,
eu passei já por todas, mas eu peguei uma turma de, de prim... naquela época era a primeira série ainda. Aqui na Amapá, eles estavam passando por esse processo de, de passar para ano, né? E aí eu peguei logo uma turma de primeira série e depois segunda série. Assim, logo saindo da educação infantil. Então eu percebi que realmente aquele meu aluno, ele não sabia ler mesmo, mas ele copiava tudo. Ele copiava tudo, né? Então, para aí era algo eu tinha muitos conflitos com isso, porque quando a gente ia para o planejamento, eu sempre colocava, mas como que esse meu aluno ele copia? Então, para alguns, né? Isso já era uma parte boa da alfabetização, porque esse aluno já escreve, mas ele não sabe ler o que ele está escrevendo. E aí, nessa aula de hoje, assim, e eu estou lendo o livro, o que você sugeriu, muito bom, por sinal, da Kátia, ele coloca muito de uma forma muito clara, sem rodeios, por que que isso acontece. Aí ele vai chegar lá no quinto ano, como eu tive a experiência no quinto ano e tive que alfabetizar. E como isso é muito difícil. Você alfabetizar um aluno. Eu me vi, quando ela coloca a Kátia no livro, eu me vi ali naquela situação, relembrando. E nessa aula de hoje eu pude sanar algumas dúvidas e Aqui. também esse mesmo, esse. Para quem quiser tirar uma foto, ó, a falácia socioconstrutivista. Isso, e chegou até rápido. Eu pedi pela Amazon, foi rápido. Aqui no meu estado, que ele é muito distante, mas ele chegou rápido. E assim, tá sendo muito esclarecedor. Então, práticas que eu tinha antes, né? E, e eu confesso para você e para os colegas que estão no curso, né? Que realmente eu vou com uma outra mentalidade esse ano para essa minha nova turma. Aqui no Amapá, antes de começar as aulas, a gente passa por uma formação. Aí na formação eu vou ver mais ou menos, eu vou ver como é que vai estar esse ano, é, esse currículo do primeiro ano, que é a turma que eu vou estar. Né? Ainda não sei quantos alunos, como eles estão, né? Mas eu vou hoje com uma outra mentalidade. E eu tô gostando do curso, Thiago. Eu tô Que bom, assim, eu tô, eu tô igual criança quando. Ai, meu que Deus, mas bom, está sendo muito bom mesmo, esclarecedor. E aí que depois bom, eu vou fico feliz. adquirir o outro livro que eu achei interessante, esse Criar Leitores, eu pesquisei sobre ele. Ele é bem interessante, eu vou também Sim, mandar buscar ele. e é Muito bom. pequenininho, ele é É, muito bom mesmo. então, muito obrigada. Imagina, que De bom que hoje esclareceu. tá certo. Muito obrigada Muito obrigado a você, boa pelo noite. esclarecimento. Pessoal, então acho que é isso. Acho que deu para a gente encerrar aqui com muito conteúdo, muitas dúvidas. Eu vou deixar essa aula salva. Quem quiser assistir de novo, espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham gostado. E daí, quando nós tivermos a próxima aula, vocês serão avisados, né, no grupo. Não saiam do grupo, que o grupo sempre é o nosso canal de comunicação principal. Tudo bem? E espero que vocês compartilhem essas dicas com outras professoras também, né? É, ajudem, né, essas professoras a entenderem alguns problemas que a gente falou aqui também. E não esperem muito para começar a aplicar. Apliquem rápido. Apliquem o quanto antes. Aprendam, apliquem e aprimorem sempre. É isso que eu acho que funciona. Certo? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima. Uma boa noite. Um ótimo ano letivo, a volta às aulas aí, né? Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Que bom que vocês gostaram. Fiquem com Deus. Abraço. Tchau, tchau.